Até aqui, ou tudo aqui, o Alter Rebbe está nos dizendo, ou ele nos inovou, esse conceito da necessidade absoluta de ter o temor a Deus, a subordinação e o temor a Deus no cumprimento de todas as mitzvot, mesmo nos preceitos positivos. Alguns poderiam achar que talvez isso é pouco romântico, seria mais bonito, né? Fazer as mitzvot por amor. Por que é necessário tanto temor? Agora vem uma explicação muito interessante e profunda sobre isso. O Alter Rebbe ainda vai nos esclarecer, se aprofundar nessa temática. Isso que ele prossegue nos dizendo: Mashen kenim lomedu mekayem a mitzvah be'ahava levada kedei ledofka bo alidei torato u'mitzvotav eina nikret beshem avodat ha'eved והתורה אמרה, ועבדתם את השם אלוקיכם, ואותו וגומר, ואותו תעבודו וגומר. Nos diz o Alter Rebbe, isso não se aplica, porém, se a pessoa estudar a Torá ou cumprir uma mitzvah por amor apenas. Tudo isso que ele nos explicou até agora não se aplicaria se a pessoa estivesse estudando o Torá ou cumprindo as mitzvot, não sem kavaná, cheio de amor a Deus, repleto de sentimento de amor. Então, existe algo mais bonito, mais sublime, mais sagrado do que isso? Mas ele nos diz que esse conceito de servir a Deus, enquanto a pessoa estiver fazendo as coisas, entre aspas, só por amor, ele está fazendo de fato por amor genuíno a Deus, mas só movido só pelo amor, falta aqui a atitude de servi-lo, de ser servo. Então ele nos diz, se a pessoa estuda a Torá ou cumpre uma mitzvah por amor apenas, sem nenhum senso básico de obediência, de subordinação a Deus, ou temor, no momento, isso não é considerado serviço a Deus de maneira alguma. Por mais que ele está fazendo com amor genuíno a Deus, porém falta subordinação, falta o temor a Deus, isso não é considerado serviço, porque se a pessoa faz uma mitzvah exclusivamente por amor, e o que significa que ele faz por amor? Ele sente atração por Deus, ele quer aprofundar a sua conexão com o Criador, por querer ligar-se a Ele por meio de sua Torá e de suas mitzvot. Mas lhe faltou aceitar a autoridade de Deus naquele instante, e lhe faltou acionar a atitude de subordinação a Deus. Então isso não seria denominado serviço de um servo leal. Pessoal, de fato, ele pode estar amando a Deus e com isso cumprindo uma mitzvah da Torá de amor a Deus e um sentimento verdadeiro de amor, mas está faltando o serviço a Deus, o serviço, aquilo que é denominado um serviço de um servo leal. E servir a Deus é algo indispensável, porque a Torá disse: servireis a Deus, vosso Deus, etc., em Êxodo 23, ou a Ele servireis em Deuteronômio 13, ou seja, a Torá espera e exige de nós não só o amor a Deus, mas esse serviço a Deus, que nós trabalhemos a Deus, que nós vamos nos dirigir a Ele como servos, né? Se dirigem a um amo e ao rei. Ou seja, se faltar temor a Deus e subordinação, mesmo que haja amor a Deus, não está havendo ainda serviço a Deus. Porque o conceito de servir significa um servo, um escravo, ele serve o seu amo, não porque ele sente atração, sente vontade, sente prazer, de forma alguma. Essa não é a característica do servo. Não é? Então, ele, um servo, esse é o conceito de servo, que ele serve não pelo prazer que isso lhe proporciona, não para satisfazer uma vontade sua, mas sim simplesmente para cumprir e preencher a vontade do seu amo, pela subordinação, pelo jugo que ele assume do seu amo, pelo temor que ele tem dele. Por isso ele nos diz, uma vez que a Torá espera de nós a atitude de serventia, de servir a Deus como servos, por isso mesmo no cumprimento dos preceitos positivos, não basta apenas eles serem motivados por amor a Deus, porque se faltar o temor, isso ainda não é serviço a Deus, isso não é ainda atitude de servo que a Torá espera e exige de nós. Algo interessante.
Só explicando um pouco mais esse tema, por mais que a gente vai se demorar um pouco aqui, mas como nós falamos, esse é um capítulo muito com fundamentos essenciais, né? Muito importante, básico. Então, é explicado em alguns lugares na Hassidut a diferença entre amor e temor, esses dois sentimentos. E a Hassidut explica que no caso do amor, o que se sente, que se percebe mais, é a presença, a existência daquele que ama. Aquele que ama, o amor. O que está mais em evidência, quem é? O que ama ou o que está amado? O que ama, aquele que ama. Enquanto que no caso do temor, o que está mais evidenciado não é a existência daquele que teme, mas daquele que é temido. Ou seja, aqui existem, por assim dizer, dois sujeitos, não é? Aquele que tem o sentimento, ou aquele que é o objeto do sentimento, o outro sujeito envolvido. Então, no caso do amor, o que está mais evidenciado, o que está mais presente, o que está mais intenso é o amor daquele que ama. Eu amo, eu quero, eu desejo a proximidade, eu me sinto atraído, mas sou eu. O que está em evidência mais é o meu eu, aquele que ama. No caso do temor, reverência, o que está em evidência é aquele que é temido, de quem eu tenho temor, de quem eu tenho reverência, quem me traz esse sentimento, etc. Porque ele nos diz, no caso do amor, o que desperta o sentimento de amor, quando a pessoa sente e percebe que aquilo é bom para ela, aquilo a satisfaz, aquilo a apraz, então ela se sente atraída por isso, porque aquilo lhe causa prazer, e por isso ela sente vontade e ímpeto de alcançar. Então, nesse instante, a pessoa, ela quer, eu amo isso, eu quero, eu desejo muito, mas eu desejo, eu quero. Então, em outras palavras, o amor evidencia o nosso eu. O sujeito que quer, que deseja, ele ama mais do que o sujeito amado. Enquanto que no caso do temor, o temor não evidencia o eu da pessoa, pelo contrário, o temor anula a pessoa, está em evidência o ser temido, o ser respeitado, reverenciado. Isso faz, quando a pessoa teme, isso faz com que ela se anule, que ela está anulando o seu ego. Não é que seu ego está, eu quero, eu desejo, não. Eu temo, eu desapareço, eu me anulo. Não? Então, no caso do temor, o que acontece é essa anulação. Portanto, quando a gente percebe a grandeza daquele que nós tememos, que nós reverenciamos, então esse temor ele é tão intenso a ponto da pessoa, entre aspas, desaparecer, se anular diante do ser temido. Portanto, a gente não atribui o temor à pessoa. Ele está temendo, ele não está sentindo, ele está desaparecendo aqui, ele não tem tempo de perceber que ele está temendo. O que está em evidência aqui é o ser que está sendo temido. E isso causa anulação da existência pessoal, individual do sujeito, que ela não se faz sentir. E o mesmo se aplica também, essa distinção, parece tênue, mas ao mesmo tempo é muito óbvio, e no final das contas acaba sendo algo extremamente contrastante, radicalmente contrastante. O mesmo acontece também no serviço a Deus, no serviço espiritual. Quando falamos de amor a Deus, então amor a Deus é uma coisa elevada, sublime, mas ainda o que está em evidência é o ser humano, é a criatura, é o ser, somos nós que amamos. Já no caso de temor a Deus, e por isso o temor é tão importante, no caso do temor é algo mais altruísta, o temor, ele envolve sentir que Deus é absoluto, que Deus é o rei, é o soberano, e automaticamente ou naturalmente com isso nós nos anulamos, não só que nos subordinamos a ele, nós nos anulamos diante dele. Então aqui não é o que eu quero, o que eu desejo, o que me dá prazer, o que eu contemplo, o que eu visualizo, o que me atrai. Né? Por mais que seja uma atração espiritual, é uma vontade derivada de uma meditação contemplativa elevada, sagrada, etc. Mas ainda sou eu, é o meu ego.
Por isso ele nos diz o quanto é importante o serviço a Deus baseado e fundamentado no temor, que o temor significa anulação do nosso ego, o temor significa um sentimento altruísta em relação a Deus, a pessoa fazer a vontade, não porque eu quero, isso me satisfaz, isso me atrai, né? Mas, porque aquilo que me atrai não é que o outro me atrai, não é que ele é meu dono, ele é o dono do meu passe, não é? Mas sim porque eu aprecio, admiro e por isso eu quero, eu gosto, né? Mas no final das contas tudo isso ainda está envolvido com o que eu quero, com o que eu gosto, com o nosso ego, etc. Enquanto que no caso do temor o que está em evidência é a vontade do amo, é a vontade do rei. E nós somos servos, subservientes, nós somos subordinados, nós nos anulamos a ele. Nós não estamos servindo a nós mesmos, aos nossos interesses, nossas vontades, nossos desejos, por mais elevados e espirituais que sejam. Nós estamos servindo a Ele, nós estamos comprometidos com a sua vontade. Por isso os nossos livros, os livros Hassidim, às vezes dizem que enquanto uma pessoa está servindo, mesmo a Deus, apenas só por amor, talvez ele esteja servindo a si próprio, satisfazendo a si próprio. E o verdadeiro serviço a Deus, quando é um servo a Deus, é aquele serviço que é feito baseado e fundamentado em temor e subordinação a Deus, quando ele sente que Deus aqui, ele é o patrão, ele é o amo, ele que manda, se eu gosto, não gosto, quero, não quero, sinto vontade ou não, desejo, isso me satisfaz ou não traz para mim, não importa. Um servo tem a vontade de Deus diante de si, ele se anula diante disso, e por isso ele se sente obrigado a fazer tudo aquilo que ele o ordena. Isso só para elaborar esse conceito que ele está nos explicando nesse capítulo da importância fundamental do temor a Deus. Prosseguindo na linguagem do Alter Rebbe, como escatu bezoar parshat Behar, que a leitura de Yahavin alei ol bekadmita begin lapakaminei tav lealma v'chulei. החינמי יצטריך לברנש, לקבלה עלי עול מלכות שמיים בקדמיתה כולי, והיא היי לא ישתכח גבי, לא שריה בי קדושה כולי. Ele nos traz agora uma passagem do Zohar para exemplificar esse conceito. Ele nos fala, conforme consta no Zohar na Parshat Behar, como se domestica o animal. Diz, como um boi sobre o qual é preciso primeiro colocar um jugo. Em primeiro lugar, se coloca uma carga, um jugo sobre ele para subordiná-lo, para acostumá-lo. Mais tarde, vamos querer que ele puxe um arado, que ele nos ajude na agricultura, na lavoura, trabalho. Mas em primeiro lugar, sabe, precisa se acostumar esse boi a carregar um jugo. Então é preciso primeiro colocar um jugo a fim de que se torne útil, ou seja, visando que no futuro ele se torne útil para o mundo. Então, em primeiro lugar, tem que se colocar um jugo nele para acostumá-lo. Sabe que ele não está livre e leve para fazer o que quer, mas acostumá-lo a carregar um jugo, uma carga. Isso é feito a fim de que se torne útil para o mundo posteriormente. Da mesma forma, diz o Zohar, o indivíduo primeiro deve aceitar o jugo da autoridade soberana de Deus. Ou seja, essa primeira atitude, essa primeira coisa, de acordo com o Zohar, que uma pessoa deve ser treinada, deve se condicionar, saber que ele não está livre, sozinho, leve, faço o que eu quero, o que eu bem entendo, como eu quiser, a minha vontade impera, não é? Não. Em primeiro lugar, a pessoa deve aceitar o jugo da autoridade soberana de Deus. E se isso não lhe acontecer, se não houver essa aceitação, a santidade não repousará sobre ele, nas palavras do Zohar. Então ele nos diz que a primeira coisa, da mesma forma que a primeira coisa que fazemos sobre o boi para condicioná-lo, é colocar um jugo, uma carga sobre ele. E, na verdade, naquele instante, o objetivo não é evitar que ele saia por aí chifrando ou o que for, mas simplesmente para ir condicionando, acostumando a que ele carrega algo, que ele carrega uma responsabilidade, carregar o jugo, para que depois ele se torne útil, para que depois vá puxar um arado, etc. Mesma coisa, utilizando essa metáfora assim, ao exemplificado que um ser humano ele deve primeiramente, antes de tudo, aceitar o jugo celestial.
saber que ele está aqui para servir, saber que o que importa, o que impera não é o seu desejo, sua vontade, seus instintos, mas sim a vontade de Deus, isso impera, e não apenas para ele se abster do mal, mas também até para produzir, como nós falamos, para, entre aspas, puxar o arado, para poder atrair Kedushá, santidade no mundo, ao fazer as mitzvot, as coisas positivas, porque sem essa atitude, sem essa predisposição prévia de subordinação, então o serviço a Deus não vai ser serviço, como nós falamos, isso não vai atrair a Kedushá, a santidade, como deveria. Na realidade, aqui ele está nos dizendo, isso não significa se uma pessoa cumprir a mitzvot. Vamos dizer, alguém cumprir mitzvot, entre aspas, só com amor a Deus, não é? Ou sem intenção. Isso, ou seja, se faltou subordinação a Deus, isso não significa que a mitzvah que ele fez não valeu nada. Nós já vimos que a mitzvah prática que a pessoa efetua, realiza, sempre produz um efeito, sempre atrai Kedushá, santidade. Nós vimos que até mesmo uma pessoa que faz mitzvah com segundas intenções, com interesses pessoais, egocêntricos, até isso também algum efeito produz. Ainda precisa ser resgatado, elevado, mas algum efeito também produz. E a pessoa que faz brachá antes dessa mitzvah, mesmo que ele sabe que está fazendo essa mitzvah com um objetivo pessoal, etc., como explicou no capítulo anterior. Mas de qualquer maneira, nós vimos que quando falta a devida intenção, esse efeito ainda permanece de forma um pouco vaga, envolvente, sem ser internalizado e sem criar um impacto profundo, íntimo, definitivo. Então ele nos diz, na prática, na verdade, por que cada mitzvah, mesmo que a pessoa fez sem essa atitude, sem essa disposição, como ela causa mesmo assim um efeito? Porque no fundo, como nós já vimos, todo Yehudi tem essa disposição interna de subordinação a Deus. Todo Yehudi possui dentro de si, de forma inata, esse temor a Deus. E a verdade é que quando ele cumpre uma mitzvah, ele está cumprindo no íntimo, mesmo que ele não esteja percebendo ou consciente, ou mesmo quando a nível consciente ele imagina que está fazendo isso com outro objetivo, com outra intenção, mas no seu íntimo ele está alinhado com a vontade de Hashem, porque o Yehudi no seu íntimo está alinhado com a vontade de Deus. Apenas que no lado externo, superficial da sua existência, parece que ele está fazendo isso com uma segunda intenção. Por isso ele diz, mas já que no fundo ele está alinhado com Hashem, ele possui essa alma divina dentro de si, por mais que ela está reprimida, escondida, sabotada, etc. Mas mesmo assim ele consegue atrair Kedushá com qualquer mitzvah que ele cumpra na prática. Apenas o que ele está nos dizendo aqui, que quando a pessoa, em primeiro lugar, antes mesmo do cumprimento das mitzvot, a pessoa se imbui dessa atitude de subordinação a Deus, quando em primeiro lugar existe esse jugo, essa aceitação do jugo celestial, então isso causa uma diferença, porque quando esse jugo celestial está encoberto, sem se manifestar, e o que está evidente é apenas a intenção individualista da pessoa, etc., então o que vai acontecer? A revelação, a divindade que ele vai atrair também vai ficar encoberta. Ou seja, esse Yehudi tem subordinação em si, mas está encoberto. Então, o efeito, a luz divina que ele vai atrair com a sua mitzvah, ele atrai alguma coisa, mas isso também vai ficar encoberto, obscuro. Para poder revelar a luz divina na sua alma, no mundo, Gilui HaKedushá, trazer essa santidade à tona de forma evidente, também é necessário que a pessoa traga de forma evidente e revelada essa atitude de subordinação, que ele externe isso, não é? Que ele traga isso de forma revelada. Por isso a mitzvah tem que ser feita dessa forma lishma, com um objetivo sublime e com imbuída de temor reverencial a Deus. Continua, Alter Rebbe nos diz o Beraya Mehemna, Sham Daf Kuf Aleph Amud Beit, שכל אדם צריך להיות בשתי בחינות מדרגות, והן בחינת עבד ובחינת בן. Traduzindo, ele nos diz, e conforme na sessão do Zohar, lá no mesmo lugar, numa sessão intitulada Araya Mehemna, na página 11b, é explicado que toda pessoa deve funcionar de dois modos. Nós devemos ter essas duas sintonias, esses dois canais, isto é, em dois níveis em sua relação com Deus. Toda pessoa deve funcionar na sua relação em Deus em dois níveis, deve saber atuar. Em primeiro lugar, como servo, que age por reverência e medo,
e como filho que age por amor. São duas atitudes distintas e diferentes, de fato, mas a Torá espera de nós essas duas atitudes de uma forma ambivalente, e ambas devem estar presentes no nosso serviço a Deus. A pessoa deve saber servir a Deus como um servo, escravo, independente de vontade, prazer, etc. E deve saber servir a Deus também como um filho que faz as coisas de bom grado para o seu pai, porque ele o ama, o admira e etc. E o Zohar fala, o Rai Mehemna diz que deve haver esses dois aspectos. Então o servo representa o serviço a Deus com subordinação e com temor, enquanto que o filho, a atitude de filho, representa o serviço a Deus que é feito com amor, com prazer. E dessa sessão do Zohar, do Rai Mehemna, a gente aprende que não basta apenas servir a Deus como filho, por mais elevado e sublime que isso seja ou pareça, não basta apenas servir a Deus com amor, é necessário haver também o serviço a Deus com temor, como um servo, não apenas com filho. Ele nos diz, embora exista filho, entre aspas, que também possui as virtudes de um servo, assim explicado na Kabbalah, existe aquele filho que faz não só pelo prazer, que ele também, além de filho, ou seja, ele contém dentro de si ambas as características juntas, possui as virtudes de um servo, mas isso não invalida a asserção acima. Porque ele nos diz, porém, apesar de haver filho que é motivado somente pelo amor e não pelo temor, é impossível alcançar tal nível sem primeiro adquirir temor superior, como é sabido pelos iniciados, pelos inteligentes. Ou seja, para chegar nesse nível, alguém que acumule, seja tanto filho como servo, etc., seja que ele mesmo dentro das características de filho, ele possui, não deixa de ter as características de servo, então, aparentemente, poderias pensar, então basta que ele seja filho, aquele filho que também tem um pouco de servo, mas ele diz que esse é um nível muito elevado, e não dá para se chegar nesse nível antes de ser precedido pelo nível no qual ele atua como servo. Ou seja, que em primeiro lugar é necessário desenvolver e cultivar o temor a Deus. E na realidade, para se chegar nesse nível, ele fala que é um temor sublime, muito elevado, irá e lá. Enquanto a pessoa não chegou a esse temor sublime de Deus, essa reverência, então ele ainda não pode pretender servir a Deus, entre aspas, só com amor, mas ele tem que procurar servir a Deus imbuído de subordinação, temor e reverência em primeiro lugar.